Ganhe dinheiro postando vídeos no YouTube. E o melhor é que você não precisa mostrar o seu rosto. Trabalhe no conforto da sua casa. YouTube sem aparecer. Chegou a hora de transformar a sua vida. Clique agora no link fixado nos comentários e descubra o segredo dos grandes criadores de conteúdo. No fim, ela precisa de ajuda. Então, você discute, olha, X, não, X, ou ela, olha, eu preciso de Y. Mas é como se fosse uma mesada? Olha, veja... Mas é um pouco... Não é tão democrático quanto parece. Vamos pôr assim, para quem está de longe vendo. Porque se o senhor está falando de distribuição de renda, a gente pensa, é muito mais confortável para um homem bem-sucedido, para uma mulher bem-sucedida, adentrar este mundo com recursos. Não, eu pago por isso, eu tenho condições, eu vou... Do que, propriamente, o contrário. A menina que vai lá e se expõe numa situação de necessidade. Então, pode parecer também, né, não, mas para quem não entende, ou por uma mente mais maldosinha, não, mas então eles usam da necessidade. O senhor deixa claro, eu quero me relacionar, eu quero sexo, eu quero viver desse jeito. A menina que está lá sem condições, precisando de auxílio, ela, sabendo disso, ela aceita ou não, mas ela... Então, assim, o senhor dá o que ela precisa e vice-versa. Não é isso? Correto. Então, pode parecer também uma situação de exploração consensual, vamos por assim? Existe isso? Olha, veja, eu tento falar muito por mim, tá? Claro. E o que eu acredito que seja a maioria dos DERs que estão no site. Essa questão de exploração, olha, pensa bem, eu, com 74, não é mais 73, 74. Errei, gente. Eu fiz agora em agosto. Eu encontro uma menina jovem, inteligente, brilhante. Só para ela entrar no site, ela já mostra uma desenvoltura, um despojamento, sabe, uma coragem. Porque tem discriminação. Tá. Muitas meninas trocam a cidade onde elas moram, que é para não disfarçar um pouco. Então, um homem na minha situação, e que gosta não só de sexo, mas gosta de carinho, gosta de afeto, encontro uma menina dessa, e encontrei várias, é muito mais fácil ela me manipular do que eu manipulá-la. É muito mais fácil ela tripudiar. Porque, na verdade, a gente se torna meio que... Eu falo, a gente, no primeiro encontro que você vai ter com uma garota, e principalmente quando não é de Piracicaba, você tem que andar 30, 40 quilômetros, cara, eu vou na estrada como se eu tivesse 18 anos, sabe? Primeira namoradinha que eu vou encontrar. Você vai, lógico, você vai criando o que eu acharia ideal. Muitas vezes você cai do cavalo. Vai por causa do fantasiando Photoshop, ali, vai. Entendeu? Por causa do Photoshop. Você galera, você pensa que é a mesma. Então, agora, cara, existe exploração? Óbvio que existe. Óbvio que existe. Mas isso existe em todo lugar. Todo lugar. Você vê esses casos que aparecem de vez em quando, aqueles cara que tinha um harém, sodomizava. Aquilo não é nem exploração, aquilo é doença. Aquilo é doença mental. O cara é um doente mental. Tem isso no site Sugar? Óbvio que tem. Tem no Tinder, tem no Help, tem no que você for. Na vida real. Na vida real, entendeu? Então, talvez eu seja até meio ingênuo, ou eu romantizo um pouco as coisas, mas para mim assim, é uma troca, é uma ajuda. Tá, mas percebe-se durante a leitura que o senhor é romântico, vamos pôr romântico. Se apaixona com facilidade. Fácil, muito fácil. Né? E assim, é por isso que você ficaria mais suscetível a ser usado pela menina, por exemplo, que nem você disse. Não, pode ser que ela também me manipule, é mais fácil para ela me manipular. É com essa visão? Sabe, uma coisa que eu sempre deixei muito claro, com todas com quem me relacionei e me relaciono, é assim, ó, a única coisa que eu gostaria que você não fizesse nunca é fingir. Eu quero que você seja franca, fala o que você está pensando. Não queira, sabe, eu estou apaixonada. Primeiro que eu vou achar que é meio, sabe, uma menina de 20 e pouco se apaixonar por um...
Apesar que eu acho que também não é difícil. Nós temos um passado, nós temos uma vida para falar. Não, existe a possibilidade. É real. Entendeu? Mas O que é interessante é que o diálogo com essas garotas, ele é rico para burro. Eu converso mais com elas do que converso com minhas amigas da mesma idade. Porque é uma troca. Elas vislumbram um mundo que eu vivi, que para mim é normal, mas que elas mal conseguem imaginar. Então, muita experiência, sabe? Troca de experiências. E elas, o que elas dão? A jovialidade delas, a ânsia de viver, isso faz bem. Agora, eu gostaria que fosse a grande maioria dos velhos fosse como eu, vamos dizer assim. Mas tem tranqueira, lógico que tem. Eu já encontrei muitas meninas assim detonadas porque pegou tranqueira, pegou um doente. Mas isso tem em todo lugar. E o contrário também, né? Às vezes a menina também, às vezes apresenta alguns problemas, algumas, enfim, de vida mesmo, né? De vida. Tá, mas a minha pergunta é, o senhor viu o perfil, gostou, marcou encontro, tal, nos encontramos, tá no restaurante, ali já se estabelece alguma coisa formal do tipo, ou nem precisa ser dito, é tudo subentendido, as pessoas ali se entendem como um encontro normal. Se você entrou no site, você já sabe o que você está procurando. Você sabe o que está por trás. Então, não há uma discussão, eu quero fazer sexo, você... Não, isso está implícito. E até porque, no meu caso, o sexo é a culminância, sabe, de uma relação, de um bom bate-papo, de um companheirismo. Ele acontece porque, houve uma sintonia, houve uma troca, e o sexo vem naturalmente, sabe? Eu tenho uma maneira muito diferente de encarar sexo, sabe? Eu acho que tem muita ignorância em cima do sexo. Para mim, sexo é uma coisa natural. Nós viemos dele. Agora, se você ainda acredita em cegonha, você vai achar que sexo, nossa... Então, é uma coisa... É um decorrer, sabe? Não há constrangimento. Nunca me lembro. Eu já está no livro, eu já passei a noite com garota dormindo do meu lado, na minha cama, sem pôr o dedo nela. Por quê? Porque ela entrou no site no embalo. E ela não estava preparada. Sabe? Foi muito legal jantar e estava na minha casa, tudo, mas quando chegou na hora que nós fomos deitar, fomos para a cama para dormir, eu percebi que ela não... Se eu tocasse nela, ela ia surtar. Não queria. Não queria. E ela não poderia voltar para casa porque ela inventou toda uma história para a mãe, que ia não sei aonde, e na verdade ela foi ficar na minha casa. Então, eu acho que é uma coisa pactuada instintivamente, naturalmente, entendeu? Você discute o quanto, lógico, porque no fim ela precisa de ajuda. Então, você discute, olha, X, não, X, ou ela, olha, eu preciso de Y. Mas é como se fosse uma mesada? Olha, veja, eu não sou parâmetro, eu acho. Por essa inconstância minha, que eu não considero inconstância. Eu estou sempre conhecendo novas. Eu tenho aquelas que já de há bom tempo a gente tem encontros esporádicos. Então, normalmente o mimo é nesse encontro, quando a gente sai, janta, vai para minha casa. Eu gosto muito de cozinhar, elas me ajudam, elas sempre trazem um prato diferente para fazer. Então, para não dificultar a relação, a gente tem esse pacto que a gente acerta quando a gente fica junto. Tá, não, mas é porque quando se lê a respeito, a gente ouve histórias assim, pagou a faculdade, bancou viagens ao exterior, bancou... Já teve casamentos, vários casamentos, que saiu do site Sugar. Entre as pessoas ali. Entre as pessoas que a afinidade vai crescendo, olha, uma das primeiras, ela veio morar comigo e com meu filho. Ficamos juntos mais de 1 ano. Bem melhor, ou bem mais sério que se fosse um casamento de fato. Foi um período que eu consegui me conter, então era ela e acabou. E saiu de um site Sugar.
Tem vários casos assim. É o que eu estou te falando. No meu caso, é bem particular, funciona um pouco assim. Mas o que não quer dizer que quando ela se aperta por alguma coisa, não, pô, Wallace, estou precisando de X para isso, não se questiona, olha, tá legal, sabe? Ajudar na faculdade, isso é muito comum. Hoje em dia é muito comum. Você bancar a faculdade. A faculdade hoje não é barato. Mas para um daddy consciente que se entra lá, está a fim de gastar um pouco de dinheiro, não pagar uma faculdade de 2.000, 3.000 por mês, para ele isso não repercute nada. Para ela é a vida dela.